Então, a turma do quarto ano, nesse momento o prof vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Cadeia alimentar é essa troca de matéria e energia que os seres vivos têm entre si. Como assim, professor? Ou seja, um ser vivo depende do outro ser vivo. Um ser vivo precisa se alimentar de outro ser vivo para obter energia para a sua sobrevivência, para a sua reprodução. Mas, na cadeia alimentar, nós temos um grupo de seres vivos que não são consumidores nem decompositores, mas são chamados de produtores. Esses seres vivos produtores, eles não dependem de outro ser vivo para poder obter o seu alimento, a sua energia, mas ele produz o seu próprio alimento. Então, entre esses seres vivos, que são chamados de seres vivos produtores, nós temos os vegetais, nós temos as plantas. As plantas, como nós podemos ver essa mangueira, e todas essas outras plantas que nós estamos vendo aqui ao redor, são consideradas seres vivos produtores. Ou seja, por meio das suas raízes, ela retira do solo o seu alimento, o seu nutriente, para poder se manter viva, para poder produzir. E todos os seres vivos que se alimentam desses produtores, nós chamamos de seres vivos consumidores primários. Dentre os consumidores, nós temos consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários, e aí vai. Um exemplo de um ser vivo que é consumidor primário. Todos os herbívoros. Quem são os herbívoros, professor? Todos os seres vivos que se alimentam de vegetais, se alimentam de plantas. Então, o gafanhoto é um consumidor primário, né? A lagarta é um consumidor primário, a formiga, como podemos ver aqui nesse formigueiro, essa formiguinha carregando, ó, uma folhinha, nós podemos considerá-la uma consumidora, né, primário. E aí vai. Quem são os consumidores secundários? São aqueles que se alimentam do consumidor primário. Então, se vier aqui um passarinho, ou uma lagartixa, vamos dizer assim, né, ou um sapinho, e come dessa formiguinha aí, esse ser vivo é considerado um consumidor secundário. E o ser vivo que se alimenta da lagartixa, se alimenta do sapo, se alimenta dos consumidores que comem o consumidor primário, são chamados de consumidores secundários. Continuando o estudo, falaremos agora sobre o consumidor terciário. O consumidor terciário são todos os consumidores que sobrevivem, ou seja, se alimentam do consumidor secundário. Então, se o consumidor secundário são as lagartixas, são os sapos, as rãs, que se alimentam das formigas, dos gafanhotos, então nós podemos aí colocar as serpentes, as cobras, como um consumidor terciário. E por fim,
nós temos os seres decompositores, que são aqueles que são responsáveis pelo apodrecimento, a decomposição da matéria. Entre os seres decompositores, nós temos as bactérias e os fungos, que são seres vivos tão pequenos, que não conseguimos ver em olho nu, ou seja, não conseguimos ver sem auxílio da lente. Então nós temos basicamente aí uma cadeia alimentar. Temos o produtor, que são as plantas, que produzem seu próprio alimento. Temos o consumidor primário, que são os seres vivos que se alimentam das plantas. Temos consumidor secundário, que são os seres vivos que se alimentam do consumidor primário. Temos o consumidor terciário, que são os seres vivos que se alimentam do consumidor secundário. E por fim nós temos os decompositores, para decompor toda a matéria morta, é o trabalho dos fungos e das bactérias. Um abraço, qualquer dúvida, o professor está à disposição.